Graça e paz, meus irmãos. Que dia maravilhoso para darmos honra e glória a Deus com nossas vidas. Hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou trazer textos e vou dar explicação deles. E isso vai servir para você poder depois meditar sobre cada texto deste que eu vou citar aqui. Vai servir como um ensinamento, como meditação na palavra. A palavra de Deus, todo mundo sabe que é Deus falando conosco, quando pegamos e lermos o que está escrito lá dentro. Primeiro texto, Isaías 45:22, diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus. Esse texto aí fala sobre que Deus manda você olhar para Ele, que não há outro Deus. Este texto afirma uma unicidade absoluta de Deus e apresenta a salvação como convite universal. Veja bem, irmãos, convite universal, não baseado em obras, mas em olhar, em fé. Olhar e ter fé. Aqui nesse texto que eu acabei de citar para vocês, o escritor, durante o exílio babilônico, quando Israel estava cercado por idolatria, Deus se revela como o único Salvador em meio a falsos deuses. Está entendendo? Porque lá em Isaías fala dessa forma. Veja bem, meus irmãos, amados irmãos, o mundo oferece muitos salvadores, mas esse texto nos alerta que só existe um, mas só Deus pode salvar. A salvação começa quando desviamos os olhos de nós mesmos e olhamos para Ele, para Deus. A salvação começa aí, quando você olha só para Ele. Por isso que o texto inicia dessa forma. Outro texto interessante, Jeremias capítulo 29, versículo 13. Preste atenção a essas palavras que estão na Bíblia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Direto, né? É um texto direto para cada um de nós. Deus se revela como pessoa acessível aí nesse texto. Mas aqui você percebeu que ele exige de cada um de nós a entrega total, não religiosa ou religiosidade superficial, mas uma entrega de coração total. Promessa feita a um povo exilado longe da terra. O texto retrata isso. Do templo e das referências espirituais. Esse texto se aplica a isso também. Deus não se revela a corações divididos, irmãos, entre seus desejos e a vontade de Deus. Quem busca Deus por inteiro encontra sentido, direção e vida. Esse texto é direto para cada um de nós. Depois tive tempo para meditar em cada um desses que eu estou citando para vocês. Outro texto profundo, mas que traz uma verdade sobre Deus. Ezequiel 18:32. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Ele pede para você converter-se e passar a viver diante dos olhos de Deus, fazendo a vontade dele. Ele não tem prazer em ver ninguém morrer. Aqui esse texto revela o coração misericordioso de Deus e o chamado urgente ao arrependimento. É ou não é? Ao ler a gente vê isso, entende isso. Veja bem o contexto dessa história aqui. Israel acreditava que estava condenado sem esperança. Nesse contexto aí, Deus corrige essa mentira. Tá vendo? Nesse contexto do texto é isso. Deus não quer punir você, jamais. O que Ele quer? Te salvar.
Ainda há tempo de mudar de caminho, de não estar com o coração dividido. Entendeu a mensagem? Vamos agora ver Mateus 11, 28. Esse texto é muito conhecido, mas também traz uma verdade forte de Deus. Diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. As palavras de Jesus registradas em Mateus. Aprofundada a teologia desse texto é a seguinte, irmão. Jesus se apresenta como um descanso definitivo da alma, algo que a lei não podia oferecer, a lei de Moisés. Contexto histórico dessa passagem: ali o povo vivia oprimido por cargas religiosas impostas pelos fariseus. Os fariseus eram os líderes religiosos, eles que cobravam coisas dos fiéis, impossível de ser feita, e eles mesmos não cumpriam. Por isso que Jesus faz um convite. A aplicação hoje para cada um de nós: Jesus não pesa, ele alivia. Quem corre para Cristo encontra descanso inteiro, não uma lei pesada, difícil de cumpri-la. Imagina você cheio de problema e ter que cumprir uma lei pesada, esmagadora, que só fazia oprimir. João 6,35 é outro texto. Lá diz: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Que palavra forte, né? Essas palavras de Jesus registradas lá. A profundidade teológica desse texto: Jesus se revela como única fonte de satisfação espiritual eterna. Ele se revela para nós dessa forma, quando ele diz que é o pão da vida. O contexto histórico, na época que Jesus falou essas palavras: após a multiplicação dos pães, o povo queria mais milagres, não compromisso com Deus. Queria só se alimentar, ficar com a barriga cheia. E Jesus estava falando do lado espiritual, não do lado carnal, né? A aplicação hoje: nada deste mundo preenche o vazio da alma. Glória a Deus, irmão. Quem só preenche o vazio? Só Jesus Cristo. Só Ele satisfaz plenamente o vazio que está dentro do coração de cada um de vocês. João 8,32. Olha só o que diz lá: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas palavras são profundas, irmãos, e tem muito significado para a sua vida e para a minha. Profundidade teológica dessa palavra que eu deixei agora. A verdade não é um conceito, é uma pessoa. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Conhecereis Jesus profundamente, lendo as Escrituras. Contexto histórico relacionado a esse dia que Jesus pronunciou essas palavras. Falado aos judeus religiosos, presos a tradições, mas espiritualmente cativos ao que ensinavam. E Jesus falou claro que Ele era a verdade. E Ele liberta quando aprendemos sobre Ele. Aplicação hoje: a verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em viver sobre a verdade de Deus. Sua vida tem que estar em torno da verdade de Deus. Jesus tem que ser o centro das atenções da sua vida. Outro texto, Romanos 5,8, diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Profundidade teológica dessa palavra, irmão. O amor de Deus é incondicional, sacrificial e antecipado. Entendeu o que eu quis dizer? O contexto histórico para o tempo que foi escrita essa palavra. Escrito à igreja em Romano, centro do poder e da injustiça humana. Foi escrito lá e com esse objetivo de ensinar as pessoas que Jesus morreu por nós, mesmo sem merecermos. Deus não te amou quando você mudou, entenda. Ele te amou quando você ainda estava perdido.
Quando ele se entregou na cruz, no Calvário, morreu por nós, ele sabia quem éramos no íntimo. Sabia que situação se encontrávamos perante Deus. Mas mesmo assim, ele morreu por amor. Romanos 6:23. Olha esse texto, como é forte. Porque o salário pago, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A profundidade teológica dessa palavra. Contraste entre justiça divina e graça salvadora. Justiça divina e a graça salvadora. Há um contraste, né? Contexto histórico relacionado a essa palavra. Paulo confronta a ideia de que o pecado não tem consequência, mas tem. Viver em pecado tem consequência. E Paulo vai de encontro a isso com essa verdade. Aplicação hoje. O pecado cobra caro, mas a salvação é um presente que só precisa ser aceito. Se você aceitar Jesus como seu Salvador e se render a Ele de todo o seu coração, terás vida eterna. Jesus morreu por isso, irmão. Ele quer te libertar e me libertar do pecado, para que tenhamos nele vida eterna. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que diz. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Glória a Deus, né? Você está em Cristo hoje? Profundidade teológica em relação a essa palavra, essa verdade. A salvação não é reforma, é uma regeneração espiritual. Glória a Deus, né? Contexto histórico para a época que foi pronunciada e escrita. Escrito a uma igreja marcada por pecados graves e transformações reais. Entendeu aí, irmão? Transformações reais. Aplicação hoje. Veja bem. Se o passado não define seu futuro, em Cristo tudo pode recomeçar. Entenda o que eu estou dizendo, né? Em Cristo tudo pode recomeçar, meu irmão. Entregue o seu fardo a Ele, fale dos seus pecados e peça perdão. E comece daí em diante, viver para Jesus. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Jesus está batendo na porta do seu coração hoje, viu? Profundidade teológica em relação a essa palavra. Jesus respeita o livre-arbítrio. Eita, Jesus. Mas insiste em se relacionar ao bater na porta do seu coração. Hoje é um dia, viu, irmão? Estou falando essas palavras para você deixar Jesus entrar na sua vida. O contexto histórico. A carta à igreja morna de Laodiceia, religiosa, rica, mas essa igreja era vazia espiritualmente. Não tinha a essência, não tinha Jesus. Aplicação hoje. Jesus não arromba corações. Ele não chega chutando, entrando de todo jeito. Ele bate, a decisão é sua. É você com seu livre-arbítrio que pode deixar ele entrar ou não. Tolice se não deixar, irmãos. Vivemos nos tempos difíceis e Jesus está voltando. Vai acabar o tempo de se arrepender. Hebreus 3:15 diz assim, Hebreus: hoje, se ouvides a sua voz, não endureceis os vossos corações. Eita, Jesus. Jesus está falando com vocês hoje. Aplicação direta. Deus está falando agora. O amanhã não é garantido. É o agora. Ele bate na porta. Ele quer que você escuta o que ele está dizendo. Ele quer você, irmão, por completo. Esses textos mostram um Deus que, presta atenção, chama, ama, perdoa, transforma e salva. Esses textos que a gente viu tudinho é isso. A pergunta não é se Deus está falando. A pergunta é, você vai responder? Você vai responder a Ele, deixando Ele entrar no seu coração?
deixar Ele ser o centro das suas atenções, viver para Ele, morrer para si mesmo. Entenda, meu irmão. Entenda o que eu estou passando para você, esses textos. São textos fortes e verdadeiros que nos direcionam à salvação que está em Cristo Jesus. Tire tempo para ler e, se possível, repasse esse vídeo em nome de Jesus.